Tenho certeza que tem um adorador aí, por isso eu vim te convidar para junto exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus. Deus te dê uma semana sobrenatural, maravilhosa, do extraordinário de Deus. Eu tenho certeza que os céus muito têm se alegrado com a sua busca em entender, em compreender mais a respeito do Espírito Santo, da obra do Senhor, dos seus mandamentos e da sua vontade. Que os céus continuem te abençoando, é sempre motivo de muita alegria. Todas as pessoas que estão aqui, eu sempre declaro que são vidas, pessoas que o Senhor trouxe para que assim nós pudéssemos compartilhar uma palavra. Seja muito bem-vindo por aqui, os céus te abençoe poderosamente. Se você souber este louvor, louve conosco e deixe o Espírito Santo falar grandemente ao seu coração. Se você não conhece, ouça, feche seus olhos e deixe o Espírito Santo ministrar, aleluia, por intermédio deste louvor tão lindo, porque os céus, ele já começa a falar contigo neste momento. Então, se você crê nesta palavra, se você crê que Deus, ele é fiel, ele vive, ele reina e ele vive, siga declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Que Deus, ele faça resplandecer a face dele sobre ti, te trazendo a paz em nome do Senhor Jesus. Que os céus continuem sendo glorificados na sua vida, na sua casa, no seu coração e em tudo aquilo que leva o seu nome. É muito importante nós, como servos de Deus, entendermos, louvado seja Deus, isso, para que assim o nome do Senhor, a presença dele, a sua justiça e o seu reino seja exaltado por intermédio da nossa vida. Glória a Jesus. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonhos que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa para você cantar. Ouça isso. Não tem mais se o mundo te julga ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém pode encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus já preparou para ti uma mesa, com uma providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse sonho vai chegar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Eu sei que muitas das vezes não é fácil dormir tranquilo e confiar no Senhor, mas a palavra vem dizer que o justo ele viverá pela fé e não daquilo que vê. Por isso exercite a sua aí. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonhos que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa para você cantar. Creia, creia. Não tem mais se o mundo te julga ou se uma porta se fecha. O que Deus tem para você, ninguém pode encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa, com uma providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto.
Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Ele sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa, com uma providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Oh, aleluia. Descanse o teu coração. Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Descanse o seu coração, pois Deus, Ele cuida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de tudo. Deus, Ele tem o controle. Deus, Ele não perde. A palavra do Senhor vem dizer que o trono dele é de eternidade em eternidade. Louvado seja Deus. Deus não é aquele que perde. Louvado seja Deus o mandato para alguém. Deus não é aquele que se levanta da cadeira para que outro ocupa de tempos em tempos, como nós temos aí as eleições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde nós vemos um senta e levanta, onde nós vemos ali, às vezes até pessoas passar, louvado seja Deus, de um mandato para o outro, mas a palavra do Senhor vem dizer que o reino do Senhor, ele é eterno. O reino do Senhor, aleluia, ele não é dividido. Deus, ele não perde o controle. Deus, ele não perde o reinado. E essa é a nossa garantia, é a garantia de que nós temos um Deus que reina a todo tempo e que o reino dele é eterno, e por isso nós glorificamos, exaltamos, bendizemos, louvamos e adoramos o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Estou aqui procurando um fundo musical para que assim nós possamos entrar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus continue falando contigo. Nunca se esqueça que em tudo, louvado seja Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Tenha certeza que tudo que tem acontecido tem contribuído, louvado seja Deus, para o meu bem e para o seu, porque Deus, ele sempre sabe o que faz, e nada, louvado seja Deus, aos olhos do Senhor Jesus, passa despercebido. Aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, tenha certeza que Deus, ele está vendo e contemplando tudo. Deus, ele ouve sua oração. Deus, ele ouve seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, ele entende a sua ansiedade. Deus, ele entende a sua preocupação. Mas Deus vem dizer para você, assim como está escrito no Salmo de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero glorificar a Deus pela sua presença aí. Quero louvar a Deus porque, aleluia, ele tem nos sustentado, e o sustento de Deus é a mão dele, forte e poderosa, sobre a nossa vida. A mão, aleluia, que serve de escape, que serve, louvado seja Deus, de equilíbrio, que serve de livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra para alegrar o seu coração, para assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você ser renovado. A palavra do Senhor que Deus, ele quis compartilhar comigo e contigo neste dia, está lá em Isaías capítulo de número 42, e nós vamos fazer a leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, até o versículo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Se você puder, depois faça a leitura deste lindo capítulo do livro de número 42 do livro de Isaías, o profeta messiânico, que foi aí levantado para falar acerca da vinda do Cristo, da vinda do Senhor Jesus. E você vai ver ao longo, aleluia, deste livro, ele falando sobre o Emanuel, sobre aquele que viria para trazer a paz, o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos entrar aqui na palavra, porque o céu, ele vai falar grandemente contigo, assim eu creio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e vai falar grandemente comigo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra, Isaías capítulo de número 42, verso de número 1 em diante.
e diz assim a palavra do Senhor Jesus: Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega. Louvado seja o nome do Senhor. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu gostaria de repetir a parte B do versículo 5, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Esse é o nosso Deus, que tem o fôlego de vida, que pode todas as coisas, que é muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Este é o nosso Deus. Estou apenas procurando uma palavra que Deus também colocou, aleluia, no meu coração, que está correlacionada. Na verdade, louvado seja Deus, é a mesma palavra. Eu gostaria que você abrisse aí também a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 12, verso de número 20. Aleluia. E você vai encontrar a palavra ao qual Deus ele quer ministrar ao meu e ao teu coração. Juntamente com a palavra que está lá em Isaías de número, aleluia, capítulo de número 42. Aleluia, e você vai entender o porquê. Louvado seja Deus que nós abrimos aí Mateus capítulo 12, verso de número 20. E eu quero glorificar a Deus por essa palavra, porque a palavra vem dizer que Isaías começa falando a respeito do servo do Senhor, a quem ele sustenta, a quem é o escolhido e a quem ele tem prazer e a quem ele põe o espírito. Isaías começa falando aqui, louvado seja Deus, acerca de Jesus. E ele começa falando que Deus iria sustentar Jesus. Louvado seja Deus, que ele era o escolhido e que Deus tinha prazer. E você vai ver quando Jesus é batizado lá, onde, aleluia, o Espírito Santo aparece em forma corpórea de pomba, e a Bíblia vem dizer que, aleluia, Deus ele fala: este é o meu filho querido, de quem me comprazo, que é o mesmo que quer dizer de quem eu tenho prazer, de quem eu me alegro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Isaías então ele fala acerca desse escolhido. É claro que a representatividade aqui é Jesus, mas nós tomamos esta palavra também como posse, porque a palavra vem dizer que o Senhor tem nos escolhido como povo santo, como povo eleito, como sacerdote real, para pregar e ministrar a palavra do Senhor Jesus. Mas algo muito interessante aqui nesse contexto vai ser relatado que Isaías ele fala acerca da vinda do Messias, ele fala acerca de quem o Messias seria, que ele era aquele escolhido, a quem Deus tinha prazer, a quem seria cheio do Espírito Santo. E ele diz assim: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. E a Bíblia vem dizer que Deus, aleluia, por intermédio de Jesus, ele faz a obra de uma forma maravilhosa e diz assim: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. E o versículo de número 3 diz algo muito interessante para o meu e para o teu coração. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega. E aqui o Espírito Santo ele quer falar comigo e contigo por intermédio desta palavra, que é a mesma palavra que está lá escrito no livro de Mateus capítulo 12, verso de número 20. Você pode abrir aí a sua Bíblia e você vai comprovar. Está escrito e diz assim: glória a Jesus, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumegue, até que leve a justiça. E eu quero glorificar a Deus por esta palavra, porque Deus ele é um Deus que me conhece e te conhece. E a Bíblia vem dizer que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai apagar, louvado seja Deus, o pavio que fumega, e ele não vai quebrar o caniço rachado.
E é muito necessário nós entrarmos aqui nesse contexto, entendermos o que é este pavio e entendermos o que é esse caniço rachado, para que então, de fato, louvado seja Deus, o Espírito Santo alcance o seu coração e aquilo que Ele quer falar por intermédio desta palavra. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele diz, não quebrará o caniço rachado. E o caniço, ele vem de cana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai ver que a cana, ela tem uma resistência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela, muitas das vezes ali, ela se enverga, mas ela não quebra. Mas a Bíblia vem relatar, que este caniço, em algum momento, ele está rachado. Ele está quebrado? Não. Ele está envoltado? Louvado seja Deus? Não. Mas ele está rachado. E quantas das vezes nós nos encontramos assim como esse caniço, muitas das vezes rachado, e a Bíblia vem dizer que é aquele que há de vir, porque Isaías, ele prega a vinda do Messias, mas naquela época o Messias ainda não tinha vindo, e Isaías está falando, aquele que há de vir, ele não quebrará o caniço que estiver rachado. Por quê? Porque os fariseus, eles tinham ali a ideologia de julgar, a ideologia de criticar, e Jesus, ele vinha, louvado seja Deus, para salvar e para trazer libertação. E o que Deus vem dizer para mim e para você é que todo caniço que estiver rachado, Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que não permite que esse caniço se quebre. E foi para isso que Ele veio, para trazer força, para trazer vida e vida em abundância. O caniço pode até, louvado seja Deus, estar envoltado. O caniço pode até não estar erguido como deveria estar. Você já teve a oportunidade de ver ali um bambuzal, um local onde se tem, aleluia, canas? Louvado seja Deus. Você vai ver que elas se voltam, você vai ver que elas se envergam, mas você vai ver que ela não quebra. E o que o Espírito Santo está querendo dizer é que, embora muitas das vezes nós estejamos envoltados com as dificuldades, com os ventos, com as tempestades, com o sol quente, que são as coisas do nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa aflição terrena, pois a palavra vem dizer que no mundo teríamos aflições, mas a palavra também vem dizer, tem de bom ânimo. A Bíblia vem dizer que Jesus, Ele não iria quebrar esse caniço, mas Ele iria restaurar. Ele iria trazer libertação aos cativos, ou seja, aqueles que estavam presos. E Deus está dizendo que se você por algum determinado momento está se sentindo rachado, aí a Bíblia vem falar mais ainda sobre o pavio que fumega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que é um pavio fumegando? Imagine aí uma vela, imagine um candeeiro aceso, imagine essa vela, aleluia, se apagando. Imagine, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer aqui, trazer aqui a nossa memória quando alguém faz aniversário. E quando aquela pessoa sopra aquela vela e aquele pavio, ele começa a fumegar, ele começa, louvado seja Deus, a como quem quer apagar. E você vai ver que em alguns dados momentos aquela chama, ela se renova, ela se acende várias vezes. E Deus está dizendo que assim é a vida cristã. Ainda que pareça, louvado seja Deus, que vai fumegar, ainda que pareça que vai quebrar, Deus é o Deus que Ele traz restauração, Ele traz um óleo novo, Ele traz uma graça nova, Ele te sustenta. Por isso que a palavra vem dizer que Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa graça, Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo. A Bíblia vem dizer que Ele, louvado seja Deus, não quebrará o caniço e não apagará o pavio que fumega. E muitas das vezes nós estamos nos sentindo assim. Quem sabe você está se sentindo assim do outro lado. Muitas das vezes, quem sabe até fumegando, quem sabe até apagando, sabe aquela última brasa, louvado seja Deus, da fogueira que muitas das vezes parece que vai apagar. Mas aí a pessoa que entende que aquela fogueira precisa estar acesa, ela coloca uma nova lenha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e então aquela chama se renova, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aquilo que parecia que iria apagar, vem um novo fogo. E é o que Deus está dizendo, que Ele faz nova todas as coisas. Quando parece, louvado seja Deus, que vai quebrar, Ele vem, Ele coloca, louvado seja Deus, um curativo na ferida. Ele não permite que fique trancado, Ele não permite que fique rachado, mas Ele vem com o óleo da cura, com bálsamo, com álamo, e Ele mesmo cura, Ele mesmo trata. Louvado seja Deus, pois a palavra vem dizer que o Deus que faz a ferida, Ele mesmo trata. Eu fico imaginando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o pavio dos discípulos querendo apagar naquela tempestade. Quando a Bíblia vem dizer que eles estão ali em pleno alto mar, louvado seja Deus, em alta vigília da noite, durante a madrugada. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vem um vento contrário.
Eu fico imaginando o pavio. Sabe o que significa o pavio? Sabe o que significa a cana rachada? Significa a sua fé, significa a minha fé, significa, louvado seja Deus, o ânimo. E Deus está dizendo que Ele veio renovar, louvado seja Deus, toda a cana que se sente rachada, toda a cana que se sente trincada, todo o pavio que se sente fumegando, como se quisesse apagar. Ele vem dizer: eu ponho, aleluia, uma nova chama, um novo óleo, louvado seja Deus, uma nova graça, um novo fogo para que você levante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu não deixarei, assim diz o Senhor, que se quebre, eu não deixarei que se apague. Se você buscar, se você clamar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ainda que esteja como quem vai apagar, ainda que esteja como quem vai quebrar, a palavra vem dizer que Ele não deixará o caniço se quebrar e nem o pavio que fumega, aleluia, se apagar. O que Deus vem dizer para você é que Ele é, aleluia, a força que você precisa. Ele é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, restauração. E eu quero trazer algo que o Espírito Santo me trouxe à memória. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algum bicho que perdeu um membro do corpo. E tem alguns bichos que eles, aleluia, tem uma regeneração. Aquele membro, ele começa a crescer de novo. E quando ele começa a crescer, é tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui também eu vou trazer uma simbologia de uma árvore, de uma planta, quando cai todas as folhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando cai todos os brotinhos de flores. Oh, aleluia. Aí quem entende, louvado seja Deus, chega a pau daquela árvore e aquela árvore começa a brotar um renovo. E Deus está dizendo que não é diferente na sua vida, na sua caminhada. Muitas das vezes você tem olhado, você tem pensado: estou trincado, estou fumegando. Mas Deus está dizendo que Ele é a chama viva, que Ele é o fôlego de vida. Se você clamar, Ele vem. Se você pedir, oh, aleluia, chama no altar, arderá continuamente, não se apagará. Basta você crer e você tomar posse dessa palavra, pois a Bíblia vem dizer: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega. Com fidelidade Ele fará justiça. Olha que coisa linda. Eu não sei o que te fez, aleluia, ficar rachado. Eu não sei o que te fez fumegar. Mas a Bíblia vem dizer que com fidelidade Ele fará justiça. O teu Deus, Ele é fiel. O teu Deus, Ele sabe aquilo que veio para rachar a sua estrutura. O teu Deus, Ele sabe aquilo que veio para tentar fazer você quebrar. Mas eu acho lindo, louvado seja Deus, que a Bíblia vem relatar que está rachado. O caniço está rachado, mas ele não está quebrado. Oh, arabachore, oh, arabach. A Bíblia vem dizer lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, que Jeremias, ele desce à casa do oleiro e Deus, ele refaz o vaso. E Deus está dizendo que aquilo, aleluia, que se quebra, ele refaz. Imagine aquilo que não está quebrado, imagine aquilo que está rachado. Oh, aramachou, arribo, alabás. Deus está dizendo que Ele não vai deixar você fumegar, Ele não vai deixar você quebrar, porque Ele é o teu sustento. Eu fico imaginando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma lâmpada. Louvado seja Deus, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um candeeiro aceso. Mas aquele candeeiro, quando ele está para apagar, o dono daquele candeeiro, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já teve a oportunidade de ver, sabe do que eu estou falando? A pessoa que, aleluia, sabe que está apagando, o que é que ela faz? Ela coloca ali um novo óleo. E Deus está dizendo que Ele está vendo. Ele está vendo quando você está precisando de uma nova chama. Ele está vendo quando você está precisando de um novo incentivo. Ele está vendo quando você precisa de um curativo, quando você precisa de um remédio. E não é só fisicamente falando, é espiritualmente falando, é emocionalmente falando. Quantas das vezes nós estamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, precisando dessa nova chama. E assim como o dono do candeeiro, assim como o dono da vela, se você estiver em um ambiente, meu irmão e minha irmã, que você sabe que a luz está prestes a se apagar, você vai fazer alguma coisa. E Deus está dizendo que Ele está vendo. Deus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele vê todas as coisas,
que Ele sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando o pavio está fumegando, quando o caniço está querendo quebrar, e Ele vem com conserto, Ele vem com chama nova, Ele vem com olho novo, para te fazer, louvado seja Deus, entender que Ele não deixará o pavio, aleluia, aleluia, fumegar. O pavio que fumega se apagar. Ele não vai deixar a cana rachada, o caniço, como está escrito, rachado. Ele não quebrará. O mundo pode até querer te quebrar. Aleluia, o mundo pode até querer te apagar. Mas Deus vem dizer para mim e para você que enquanto você estiver nas mãos dele, louvado seja Deus, não quebrará e nem apagará a chama do Espírito que tem dentro de você. A Bíblia vem dizer que ele não veio para quebrar. Ele não veio para apagar, mas ele veio para tornar lindo. Ele veio para tornar sã. Ele veio, louvado seja Deus, para trazer, aleluia, a origem real. A Bíblia vem dizer que com a queda do homem, louvado seja Deus, o homem, ele trouxe sobre si várias maldições, mas ele veio. A Bíblia vem dizer que ele veio, foi para isso que ele veio. Para trazer, para fazer novo, para que nós pudéssemos ser revestidos de um novo corpo. Voltar para o nosso estado de origem, voltar para o céu. E é por isso que nós, aleluia, entendemos que ele vai voltar. Louvado seja Deus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Eis que ele está à porta e bate. Ele está dizendo: igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ouça o que o Espírito Santo tem dito a vocês. Jesus está voltando. Ele está voltando. Oh, aleluia, Jesus. E embora as situações, as aflições, as lutas, as perseguições, as calúnias, as coisas que você enfrenta, muitas das vezes enfermidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma porta fechada, eu não sei, mas o Espírito Santo que eu sigo, o Espírito Santo que você segue, o Deus Todo-Poderoso, que tem olhos como chama de fogo, ele conhece o teu deitar e o teu levantar, assim como conhece o meu. Ele conhece, louvado seja Deus, as entrelinhas do seu pensamento, porque ainda antes que você pense, ainda antes que saia pela sua boca, ele já sabe aquilo que você vai falar. E ele vem dizer para mim e para você que ele não vai deixar o que, Alessandra? Ele não vai deixar você ser quebrado, ainda que você esteja rachado. Ele vem com conserto, ele vem com renovo, ele vem com graça, ele coloca do óleo do seu espírito e ele cicatriza, ele cura. Eu fico imaginando a fé dos discípulos ali. Mais uma vez eu vou falar porque o Espírito Santo está mandando eu repetir. Na alta vigília da noite, o vento batendo, ondas batendo sobre o barco. Eu fico imaginando o pavio fumegando, louvado seja Deus, quase apagando. Aí eu fico imaginando Jesus vindo de lá, caminhando por sobre as águas, e a chama, e a chama sendo renovada, e Deus está dizendo, é isso que ele veio fazer aqui neste momento. Ele veio renovar a chama do Espírito dentro de você. Ele veio, aleluia, fazer novo, aleluia. Imagine só algo que estava rachado, algo que estava trincado, ser, aleluia, renovado. É esse o poder do meu Deus e do teu Deus. A Bíblia vem dizer que milagres estrondosos ele fez. E você vai ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá nesse capítulo de número 12 do livro de Mateus, que fala sobre esta palavra, onde Jesus ele vem narrar, louvado seja Deus, alguns acontecimentos, onde o livro vem narrar alguns acontecimentos, que Jesus estava ali num dia de sábado, e Jesus faz a cura, louvado seja Deus, da mão de um homem que tinha a mão mirrada. E à toa, louvado seja Deus, que essa palavra está lá, correlacionada no mesmo capítulo, onde está falando sobre a cana e o caniço rachado, não. Por quê? Porque a mão daquele homem era assim. Era mirrada, era algo que precisava de uma restauração, era algo que precisava, louvado seja Deus, de uma intervenção. E se você ler lá o capítulo do livro de Mateus, capítulo 12, você vai ver, antes, louvado seja Deus, do escritor do livro falar a respeito dessa mesma passagem que Isaías ele narra por intermédio do Espírito Santo, você vai ver, aleluia, a narrativa de uma história da mão de um homem, aleluia, que tinha mão mirrada. E você pode até achar coincidência, mas no reino espiritual não existe coincidência, existe providência. Isaías já tinha narrado que ele não deixaria, louvado seja Deus, a cana rachada ser quebrada. E Deus está dizendo, aí lá no livro de Mateus você vai ver a história do homem que tinha uma mão mirrada, que tinha uma mão atrofiada.
E o que Deus está dizendo, que Ele restaura, Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo, creia que Ele faz tudo novo. A Bíblia vem dizer que é novos céus e nova terra para mim e para você. É novo tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que existe aí o Novo Testamento. Por quê? Porque Ele veio, Ele faz tudo novo. Ele estava lá, louvado seja Deus, no velho, estava e está, porque Ele vive, Ele reina e Ele se movimenta, Ele não está morto. Mas você vai ver que Ele faz tudo novo, e na sua vida e na minha não será diferente. Creia que Deus, Ele faz tudo novo. Quando você pensa que é o fim, aí Ele chega com o início. Quando você pensa que acabou, Ele diz, e agora que começou, arabaxou, aribo, alabá. Eu fico imaginando o povo israelita, louvado seja Deus, chegando de frente para aquele mar vermelho e pensando, agora que não temos saída, acabou, é o fim para nós. Aí o povo diz assim, ó Moisés, nos tiraste de lá do Egito para morrermos aqui. Oh, arabaxou, aribo, alabaxo. Aí depois o povo reclama porque está no deserto e fala a mesma coisa, nos tiraste do Egito para morrer no deserto. E Deus está dizendo, não é deserto, oh, aleluia, terra de Canaã. Deus está dizendo que é tudo novo. Ainda que esteja parecendo que está rachado, ainda que esteja parecendo que você não vai suportar, que vai apagar, Ele vem dizer, eu venho acender novamente a chama. Oh, arabá. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele sabe o que você precisa ouvir. Deus, Ele sabe o que eu preciso ouvir. Não é aquilo que nós queremos, não. Não é aquilo, louvado seja Deus, que muitas das vezes nós estamos achando, não. É aquilo que o Espírito Santo está vindo. E Deus me trouxe aqui com esta palavra porque Ele viu a sua necessidade. Deus me trouxe aqui com esta palavra porque Ele sabe do seu dia a dia. Deus, Ele sabe das lutas que você enfrenta. Deus, Ele sabe quando muitas das vezes você sai atrasado, louvado seja Deus. Isso aqui tem endereço para alguém, porque Deus está me falando que tem alguém aqui que sai atrasado para pegar um transporte, é um ônibus. Para você saber que é Deus falando com você. E muitas das vezes é uma luta, é uma batalha, é uma tribulação. Oh, arabaxou, mas Deus tem cuidado, Deus, Ele tem visto o seu esforço. Deus, Ele tem visto, louvado seja Deus, o quanto você não desiste. Enquanto muitas das vezes você diz assim, Deus, eu não estou aguentando, entra com a providência, oh Jesus, aleluia, mas Deus está dizendo que é Ele que te sustenta e Ele tem algo novo. Recebe essa palavra na tábua do seu coração, você, aleluia, para que essa palavra foi direcionada. Deixa aqui o seu comentário para que vidas sejam edificadas. Porque muitas das vezes o Espírito Santo fala, louvado seja Deus, entrega, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu preciso que vocês testifiquem. Porque para que a obra do Senhor seja glorificada, não é para mim não. Louvado seja Deus, quem sou eu, aleluia, diante da presença do Senhor Jesus, assim como você, carne e pó, louvado seja Deus. Mas para que vidas sejam libertas, para que corações sejam alcançados, para que fé sejam renovadas. E o Espírito Santo, Ele quer ser glorificado. Quantas das vezes Deus, Ele tem feito coisas, oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes nós não temos agradecido, nós não temos sido gratos, nós não temos contado o testemunho. Muitas das vezes nós só, louvado seja Deus, olhamos para o que não foi feito, para o que Deus, aleluia, ainda não concretizou. E estamos esquecendo de olhar para aquilo que Deus faz todos os dias. Todos os dias você levanta, todos os dias eu levanto, todos os dias você está de pé. Louvado seja Deus. Será que você já agradeceu pelo ver, pelo respirar, pelo ouvir, pelo sentar, pelo levantar, pelo entrar, pelo sair, pelo deitar, pelo acordar, pelo ver, pelo sentir, oh, a palavra vem dizer que só não louva aquele que já desceu à sepultura. Se nós estamos vivos, nós temos que nos juntar aos anjos, louvado seja Deus, e adorar, pois a Bíblia vem dizer que no céu Ele é adorado o tempo todo. Você acha mesmo que Deus, Ele precisa da minha e da sua adoração? Oh, Arabás. Ele é Deus. Ele é, e ainda antes que houvesse dia, Ele já era. E não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Por que o Espírito Santo está passeando pela Bíblia, está falando um monte de versículos aqui, para você entender, para eu entendermos que Ele é Deus.
Eu gostaria de deixar essa palavra porque ele veio com um renovo. E se você crê, declare aí onde você estiver: eu recebo o renovo da parte de Deus. Eu recebo o renovo da parte do Espírito Santo. Eu recebo o renovo da parte de Jesus. Eu recebo o renovo dos céus. Eu recebo a graça necessária para eu continuar caminhando. A Bíblia vem dizer que certa vez um homem por nome de Elias, você vai ver essa palavra lá no livro de 1 Reis. Ele se cansa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele se põe debaixo de um pé de zimbro. E a Bíblia vem dizer que Deus então envia um anjo. E a Bíblia diz que Deus, ele manda um anjo levar pão e água. Você sabe o que é? Louvado seja Deus, disponibilizar um anjo para trazer comida para um servo na terra. É Deus ver o cansaço, é Deus ver o tempo de serviço, o tempo que aquela pessoa perseverou, o tempo que aquela pessoa não desistiu. Se você olhar a trajetória de Elias, você vai ver que Elias era profeta em uma época dificílima, onde, louvado seja Deus, os corações eram obstinados, onde existia muito apostasia. E o que é apostasia? Coração endurecido. Coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que até conhece o Deus de Israel, mas não serve. Prefere servir aos outros. Mas a palavra vem dizer que Elias se cansa e Deus, ele envia um socorro. O que Deus vem dizer para mim e para você é que muitas das vezes o servo, louvado seja Deus, ele se sente cansado sim. Mas Deus, ele renova. Receba essa palavra, receba o renovo da parte dos céus em nome do Senhor Jesus. Receba renovo na sua vida espiritual, na sua vida, louvado seja Deus, emocional, na sua vida familiar, no seu trabalho. Receba renovo na sua área conjugal. Receba renovo com a sua família. Receba renovo nas forças físicas. Receba renovo no espiritual e no emocional. Receba renovo em todas as áreas da sua vida em nome do Senhor Jesus. E foi para isso que os céus me trouxe aqui, para dizer para você, assim como está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo de número 3, e está escrito também lá no livro de Mateus 12, 20, e diz assim: não quebrará o caniço o achado, e não apagará o pavio que fumega. Deus vem dizer que você não será quebrado e você não será apagado, porque ainda que as circunstâncias, ainda que as adversidades venham, muitas das vezes até com o intuito de te quebrar, muitas das vezes até com o intuito de te apagar, Deus está dizendo que é Ele quem te acende, é Ele quem traz o fôlego de vida, é Ele que não deixa você desistir, é Ele quem traz a presença dEle e te renova. Receba essa palavra na tábua do seu coração, medite nela, deixa teu like, compartilha aí o vídeo para que assim vidas sejam edificadas, corações sejam alcançados e a palavra do Senhor, aleluia, seja espalhada. A Bíblia vem dizer que nós somos missionários de Cristo. Sempre que você receber uma palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você sentir essa palavra, que Deus testificar no seu coração, compartilhe. E eu não estou falando apenas aqui do canal, mas eu estou falando de outras palavras, de outros louvores, para que vidas possam receber. Você não sabe o quanto tem alguém do outro lado, muitas das vezes precisando de uma palavra, precisando de um incentivo, precisando, louvado seja Deus, de um ânimo e um renovo. A palavra vem dizer que Ele é o pão da vida, e o pão da vida está aqui comigo e contigo. É a palavra, é o manual que Deus deixou escrito para que nós pudéssemos consultar. E é com Ele que nós vamos permanecer de pé, com este manual maravilhoso da parte do céu para a minha e para a sua vida. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Isaías, capítulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de número 42, e Mateus, capítulo de número 12. Medita, faça uso dessa palavra e tome posse, que você não se quebrará e que você não fumegará, pois tudo aquilo que está escrito, quando nós tomamos posse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós vivemos como está escrito, o servo do Senhor. Isso aqui é para quem é o quê? Louvado seja Deus, aquele que serve. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade de você permitir os céus entrar na sua casa por intermédio da minha vida. Deus continue abençoando poderosamente e possa retribuir a 30, 60 e a 100 por 1, porque a palavra vem dizer que aqui na terra é 100 vezes mais e na glória a eternidade. Deus te abençoe, fique na paz, até mais, em nome do Senhor Jesus.